Alô, gremistas, de volta com mais uma edição do Arquibancada Tricolor, aqui na Web TV do Jornal NH, sempre contando com a sua participação pelo WhatsApp, principalmente. Manda o seu recado, que a gente vai agradecer demais a sua participação. Hoje, dois gremistaços que já estiveram em outra edição do Arquibancada Tricolor, Thiago Floriano e Vinícius Bondan, e eu convidei eles por quê? Para falar dos gremistas, de uma vitória importante que o Grêmio teve fora das quatro linhas nessa semana. Esses dois camaradas, eles não são conselheiros do Grêmio, mas participam de um fórum que tem a permissão de fazer parte, de opinar dentro do Conselho Deliberativo do Grêmio. Inclusive, essas sugestões, entre algumas delas, mudou algumas coisas no estatuto nessa semana. Meu caro Thiago, Vinícius, obrigado pela presença dos dois. Obrigado pelo convite. Queria começar inicialmente com o Thiago. O que foi mudado de importante no estatuto do Grêmio nessa semana? Bom, acho que antes de falar exatamente o que mudou, é importante dizer como que se construiu as propostas, né? Que vai exatamente no caminho contrário daquilo que é uma reclamação até da torcida, que o clube é dividido politicamente, que tem muito grupo político, cada um está pensando no seu próprio benefício, de pegar o poder a qualquer custo. As discussões aconteceram desde janeiro, num fórum de debates instituído pelo presidente do Conselho Deliberativo esse ano, o Milton Camargo, com representantes de todos os 15 movimentos políticos do Grêmio. E as discussões foram sempre em cima de bom senso, de técnica, para extrair sempre a melhor possibilidade para o Grêmio. Uma concepção de Grêmio melhor. Em cima de propostas e de ideias que já vinham sendo tratadas há um tempo, mas que empacavam em algum detalhe na hora de efetivar a alteração, e que foi trabalhado em cima disso. Então, das propostas serem despessoalizadas e serem uma proposta do Grêmio. Isso funcionou muito bem, foi um prazer assim, da gente participar. Era algo muito de um nível muito alto as conversas, assim, totalmente sem nenhum tipo de partidarismo e sempre em prol do Grêmio. Isso tem que ficar bem claro, porque eu acho que muda totalmente o paradigma da impressão que a torcida tem sobre a política do Grêmio. Mas, falando especificamente das mudanças, que foram 4, eu acho que dá para começar pelas duas mais contundentes, assim. Foi a alteração da cláusula de barreira para o Conselho Deliberativo, que até de 2010 para cá ela estava em 20%. O que isso quer dizer? Que para uma chapa de sócios colocar um número mínimo de conselheiros, ela teria que atingir 20% dos votos válidos numa eleição para o Conselho Deliberativo. Se não atingisse, não entrava nenhum conselheiro de uma determinada chapa. Essa situação era assim? Era assim. Agora diminuiu para 15%. Com um detalhe que garante bastante a democracia. O que acontece? Com 15% corre risco de apenas uma chapa entrar e existe um poder único, uma linha de pensamento única no Grêmio, e isso acho que democraticamente não é saudável. Até porque a oposição ela tem uma função muito importante sempre, né? Principalmente uma oposição responsável. Como está sendo agora. Num ambiente saudável, como está instaurado no Grêmio nesse momento. Claro que algumas questões também de campo têm contribuído para essa pacificação interna, né? A postura conciliadora do presidente Romildo Bolzan tem contribuído também para esse processo, né, de unidade do Grêmio, de pacificação interna. A postura do presidente do Conselho A também. postura do presidente do Conselho, e na verdade aqui deixar registrado isso é muito importante os gremistas saberem, a posição do presidente do Conselho Deliberativo, Milton Camargo, que respaldou perante o Conselho esse fórum de movimentos, que discutiu essas propostas e chegou a um consenso entre todos os movimentos, foi fundamental. Então, graças à postura do presidente do Conselho Deliberativo, que se conseguiu avançar, ter respaldo nessa comissão para trabalhar e ter uma votação tranquila, muito tranquila, inclusive, na hora da aprovação dessas propostas perante o Conselho Deliberativo, que se deu na segunda-feira. E essa cláusula passa dos 15% para... Passou dos 20 para 15%. Isso. Com um limitador, se apenas uma chapa atingir os 15%, e ela não, para não botar só os conselheiros dessa determinada chapa, ela vai botar no máximo 70% da chapa que ela indicou. Os outros 30 residuais vão ser distribuídos em todas as outras chapas que atingirem um mínimo de 5.
Isso garante um debate plural dentro do Conselho, dentro do Grêmio, que é muito importante. E aí, se caso mais de uma chapa atingir 15%, se duas chapas atingirem, daí vai ter uma proporcionalidade normal entre as duas e essa regra cai. Tem mais alguma coisa dos 15% que eu falava? Acho que não. Dos 15%, na verdade, assim, ela, em um primeiro momento, ela aparenta facilitar o ingresso de, inclusive, quem não tenha uma votação expressiva. Mas a gente acredita que isso é saudável. A discussão é, isso é saudável ou não para o Grêmio? A gente acredita que quanto mais heterogênea a representação do associado perante o Conselho Deliberativo, mais a troca de ideias saudável, e especialmente se dando dessa forma, em prol do Grêmio, eu acho que mais a gente consegue avançar dentro de campo. Porque um clube organizado e democrático, plural, unido, ele, sem sombra de dúvida, se reflete unido, dentro de campo, né? Os resultados dentro de campo vão o maior número de representantes de grupos lá dentro, trabalhando pelo Grêmio. E a outra decisão importante tomada nesta semana foi a ampliação do mandato do presidente. Isso é uma ideia que vinha sendo construída há bastante tempo por vários movimentos políticos, e ela empacava também em alguns detalhes, assim, na hora de votar. Se trabalhou em cima dessas questões, às vezes era política, às vezes era técnica, que não permitia que a aprovação acontecesse. Então, nesse fórum de debates, aí a gente se tratou do tempo de mandato, que aumentou para 3 anos, a data da eleição também, que agora vai... Que era dezembro? Era em setembro para presidente, agora vai para novembro. Então, a ampliação... De setembro para novembro. Para novembro para presidente, caso vá para o sócio. Para o pátio, né? A eleição do pátio, Assembleia Geral. Qual é os benefícios que se entende que tem por isso? Com 3 anos ele vai ter mais tempo de trabalho, né? A gestão ela tem mais tranquilidade para se consolidar, tem um projeto de médio e longo prazo, fica mais mensurável, organiza melhor. Sem aquele imediatismo, né, Thiago? O problema do futebol hoje é o imediatismo. Se tu não obtém resultado, e claro que o resultado é o que importa, né? É levantar a taça, né? Agora, o presidente também não pode ficar refém daquele imediatismo sob pena de ter que tomar medidas demagógicas para buscar a reeleição, enfim. Porque 2 anos é um período curto. Mas só para a gente, até para resumir esse assunto da eleição do presidente. No caso do Romildo Bolzan, se ele for reeleito agora no ano que vem, ele já tem o direito a ficar mais 3 anos. Isso, só mais 3 anos, porque já seria uma reeleição. Agora, então ele vai poderá ficar 5 anos na presidência do Grêmio. Além disso, PC, que o Thiago falou, e é uma coisa muito importante, a possibilidade de tu desenvolver um projeto de médio prazo, longo prazo, não só um projeto imediato, né? Acabar com aquela questão histórica do Grêmio de ter eleição quase todos os anos, que eu particularmente considero que esse, junto com a cláusula de barreira, são os maiores avanços em termos de pacificação política do Grêmio. Porque o que vai acontecer? A eleição para o Conselho Deliberativo, que antes acontecia em um ano, e do presidente que acontecia em outro ano, geralmente era descasado, porque o mandato para o Conselho é de 3 anos, é de 6 anos e para o presidente é 2, acabava descasando. Agora vai ser sempre no mesmo ano para o Conselho em setembro e para o presidente em novembro. Por quê? Para o presidente ser chancelado pelo novo Conselho, que entra em setembro. Esse é o motivo. Bom, a gente tem 30 segundos cada um, ainda falando do extracampo. Aquisição ou os direitos de gestão da Arena. O que te parece, Thiago e Vinícius? Eu acho que é irreversível, é uma questão, isso é palavras do presidente, inclusive a gente esteve na Arena ontem, num workshop da gestão, para que ela explanou em que condições está o clube. Uma espécie de prestação de contas, né? Em cima de uma transparência, então é irreversível. Eu acho que é uma questão de burocracia negocial para realmente ser efetivado, que depende, isso foge do controle do Grêmio, da boa vontade dos outros negociadores, mas eu acho que não tem volta, é realmente uma questão de tempo. Eu acho que isso vai casar também muito com essa ideia que está sendo implantada no Grêmio. Inclusive a gente teve a oportunidade de ouvir ontem o CEO do Grêmio, Gustavo Zanchi,
e o Grêmio ele está se profissionalizando. Ele está profissionalizando a sua gestão. A médio prazo, os resultados financeiros disso vão ser percebidos e eu acho que a aquisição da Arena vai ser o último passo nesse processo que nós entendemos ser irreversível. A questão do direito de superfície, porque a Arena já é do Grêmio, ela só não é gerida pelo Grêmio. Tá bom. Esses os camaradas gremistas, o Vinícius Bondan e o Thiago Floriano, convidei eles para tratar desse assunto para a gente entender melhor essas notícias que a gente viu nessa semana sobre a importância do trabalho do Grêmio fora de campo, que a gente vê dentro de campo com o Roger. Mas esse é um trabalho importantíssimo que eles fazem fora das quatro linhas para o bem do torcedor gremista. Vinícius, muito obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado. O tempo para a gente foi rapidinho, mas agradeço demais a presença de vocês. É um assunto que dá pauta, mas a gente tentou resumir o máximo que deu. É isso aí. Obrigado pela presença dos dois. Saudações tricolores a todos. Obrigado, Kelly, pela parceria. Obrigado você, todos vocês que prestigiam o Arquibancada Tricolor, que volta na próxima quinta-feira na Web TV do Jornal NH. Tchau.